Olá, você que está vendo na área do aluno. A gente vai começar hoje a aula de leis do marketing médico. Por que eu resolvi falar dessa aula especificamente? Porque antes de você saber como você vai fazer, que é a próxima aula, que é a parte já de direcionamento para marketing de conteúdo, eu tenho que falar do que você não pode fazer, para que você não perca tempo planejando algo que você não pode executar, porque é contra a lei e você pode ser processado. E não é legal perder o CRM. Pelo menos eu acho que não seja. Nunca aconteceu comigo, nem quero que aconteça. Vamos lá, galera. Então, regras do marketing médico. Por que é importante ter regra, né? O marketing médico? Cara, é uma questão muito simples. Porque, assim, imagina o seguinte: a gente está lidando com vidas, médico, todos são muito inteligentes, é difícil você pegar um médico que é burro. Ah, o cara é burro. Todos muito perspicazes e todo mundo quer ganhar dinheiro, galera. É do ser humano isso, essa busca pelo dinheiro, né? Essa busca pelo valor do seu trabalho. Então, cara, o que seria uma selva de pedra, uma selva louca, o pessoal se matando se o marketing médico não tivesse nenhuma regulação. E o CFM percebeu isso. O Conselho Federal de Medicina. Eles falam assim, olha só, se a gente deixar aqui, vai ter um monte de antes e depois de cirurgião plástico, vai ter um monte aqui a consulta é mais barata, compra o seu consórcio da Clínica Rede Vida, não sei, estou chutando o nome, tá, pessoal? Para você conseguir sua consulta muito mais barato, e etc. Quer pagar quanto? Sabe? Essa é uma coisa meio Casas Bahia, o marketing médico. Até o termo marketing médico, né, já chama a atenção para algo que vende um produto. E aí eu vou te mostrar que não, que o objetivo dessa aula, desse módulo na jornada da carreira médica, não é vender um produto, é vender uma ideia, é vender informação. Porque se você vende um produto, o produto em si, ele é ensimismado, ele termina em si mesmo. Se eu vendo uma consulta, a consulta termina em si mesma. Mas se eu vendo uma ideia, se eu vendo um acompanhamento, se eu vendo uma educação do meu cliente, eu vendo algo que é contínuo e o cliente vai ter uma ligação com você e ele vai buscar de você novamente. E o objetivo é que a gente tenha recorrência no nosso consultório fique cheio, não é verdade? Por exemplo, amanhã eu tenho 6 horários e 8 pacientes marcados. Então, o que eu vou falar aqui com vocês, galera, são coisas que eu pauto para o consultório lá de Cabo Frio e que são leis. Então, vai parecer que um monte de letrinha hoje. Hoje vai ser meio. Vou tentar deixar o menos chata a aula, mas é uma aula bem chata, porque ela tem muito conceito específico que não pode ser burlado. Porque se ele for burlado, você vai tomar um processo, você pode ter um problema, mas vocês vão ver que isso não é tão assim. Porque a gente está no Brasil, e infelizmente a fiscalização é pouca. Mas eu vou falando as coisas, vocês vão vendo que tem exemplos que infelizmente a gente vai ver na prática pessoas fazendo, mas é errado, né? E eu acho que todo mundo que está aqui busca ser um profissional qualificado, um profissional que se destaca no mercado e um profissional que tende a ter uma colocação no mercado, uma posição no mercado profissional e que vá a trazer melhores ganhos, tanto para ele quanto para o paciente. Então vamos lá. O que os anúncios médicos têm que ter? De início, eu já falo para vocês, tudo isso é pautado por um documento de 2011, a resolução 1974/2011 do CFM, que é a resolução do marketing médico. Cara, é um documento legível, tem pouquinha página, deve ter umas 100 e poucas páginas, que dentre essas páginas você tem um modelo de cada publicação que você pode fazer. Então tem lá, como é que é o modelo de publicação para outdoor, modelo de publicação para jornal, modelo de publicação, tem tudo lá, tudo lá. Então se você vai pagar o marketing da sua empresa, eu tenho um consultório, quero fazer um marketing no meu consultório. Legal, você quer pagar? Dá uma olhada antes se a empresa de marketing já fez algo para médico e se não fez, pede para estar de acordo com a resolução 1974/2011 do CFM para você não gastar dinheiro numa peça publicitária que não vai poder rodar, né? Às vezes está faltando o nome do médico responsável, está faltando o CRM, está faltando o RQE, que é o Registro de Qualificação do Especialista. E aí, meu amigo, vai ter que voltar tudo para a fábrica, né? Imagina, você faz um monte de panfleto, 100 flyers, 1000 flyers. Quando a gente faz, né? É sempre 1000, 10.000 flyers. E aí, na hora que você vai entregar o flyer, tá faltando o seu CRM como diretor técnico da clínica. Acabou. Você não poderia fazer isso. Então, é algo que a gente tem que ter bastante cuidado e bastante critério para produzir. Os anúncios médicos deverão conter obrigatoriamente os seguintes dados. Então, vamos lá. Nome do profissional. Então, no meu caso, seria meu nome completo, Luiz Felipe Weber Maia. Especialidade e ou área de atuação quando registrado no Conselho Regional de Medicina. Lembrando que há muitas especialidades médicas que não são especialidades médicas reconhecidas pelo CFM, como, por exemplo, medicina ortomolecular, cosmiatria, não são reconhecidas.
né? Se eu não me engano, cosmiatria é reconhecido dentro de dermatologia. Mas ela em si, como uma especialidade pura, eu creio que não seja. Então, assim, existem especialidades que a gente vê a galera fazendo aí, e que quando você vai olhar e coloca lá medicina ortomolecular, o médico ortomolecular, vocês vão ver que é muito comum a pessoa botar medicina ortomolecular e não botar médico ortomolecular. Por quê? Porque não existe essa especialização. É uma especialização que colocaram agora. Uma coisa que não existe. Não existe, sabe? Para o CFM, né? O número da inscrição no Conselho Regional de Medicina, então, o seu número de CRM, dois pontos, aí está lá o meu 52-108-226, dígito 4. Número do registro de qualificação do especialista, se for especialista. Lembrar que não há nada por lei que te impeça de trabalhar com qualquer área, desde que você não cometa um dos crimes médicos. Você lembra quais são os crimes médicos? Se quiser abrir o áudio, pode falar aí, galera. Ó. Quais são os 3 crimes médicos? Você lembram? Imperícia, imprudência e negligência. São os 3 erros médicos. A gente não pode cair em nenhum desses 3. Se você não for cair em nenhum desses 3, você consegue fazer essa especialidade, você pode exercer, só não pode dizer que é especialista nela. Então você não vai poder, por exemplo, eu posso botar assim, Luiz Felipe, que nem meu consultório é Felipe Haberfeld, neurologia. Eu não coloco neurologista porque eu ainda não sou neurologista. Eu viro neurologista em março, quando eu pego meu RQE. Por enquanto estou terminando minha residência em neurologia aqui na UF. Certo? Então não posso botar um RQE no meu consultório porque eu não tenho ainda. E é legal, galera, quando vocês forem especialistas, quando vocês forem já mais velhos um pouco, colocarem no, por exemplo, no doctorália de vocês, na parte de marketing de vocês, ou até mesmo no seu Instagram, seu número de CRM, seu RQE. É bom, cara, é bom porque passa credibilidade e é importante. Né? A gente nunca sabe onde a gente vai fazer o marketing. Então vamos lá. Entender se há por anúncio, publicidade ou propaganda a comunicação ao público por qualquer meio de divulgação de atividade profissional de iniciativa, participação ou anuência do médico. Então, por exemplo, se você fala do seu consultório dentro do seu Instagram, você está fazendo publicidade, você está fazendo um anúncio. Se você está falando, se você divulga uma atividade profissional sua, você está fazendo uma peça publicitária. Então a gente tem que ter cuidado. A galera, às vezes, no Instagram faz umas loucuras, cara. Faz uns antes e depois, sabe? Não pode. Vocês vão ver tudo que não pode. Eu botei uma rela aqui, uma relação enorme das coisas que a gente não pode fazer como médico. Certo? Mas o pessoal faz. E é errado, né? Então vamos lá. É vedado ao médico. Agora o pau começa a quebrar. Vamos lá, galera. Ó. Deixa eu ver se tem algum aluno tentando entrar. Não. Anunciar quando não especialista que trata de sistemas orgânicos, órgãos ou doenças específicas por induzir a confusão com divulgação de especialidade. Uma coisa que está acontecendo muito agora. A galera está se formando em medicina canábica. A medicina canábica é a galera que usa cannabis para tratar doenças. Então, a medicina canábica trata epilepsia, Parkinson, essas doenças. Claro que ainda não tem tanta validação científica assim. Né? Tem artigos e artigos com qualidades e qualidades de publicação, mas não tem ainda tanta coisa. E aí fala assim, eu trato do cérebro e faz medicina canábica. Isso é crime. Por quê? Porque não trata. Quem trata do cérebro é o neurologista ou o neurocirurgião. Medicina canábica ajuda para algumas doenças. E assim, a não ser que medicina canábica seja especialista para epilepsia, para Parkinson, você fala, eu trato Parkinson, eu sou especialista em Parkinson, eu sou especialista em epilepsia. Você faz medicina canábica, você está cometendo um erro, você está cometendo uma infração legal, você é vedado a fazer isso. Anunciar a aparelhagem de forma a lhe atribuir capacidade privilegiada. Por exemplo, eu tenho uma ressonância de 3 Tesla, venha para o meu consultório. Você não pode fazer isso. Eu tenho um ecocardiograma de última geração. Você não pode fazer isso. Não é legal, certo? Pode trazer problemas. Participar de anúncios de empresas ou produtos ligados à medicina, dispositivo este que alcança inclusive as entidades sindicais ou associativas médicas. Então, é o Dr. Ray vendendo vamos dizer, um medicamento. Compre um medicamento Aranha Fit. Aranha Fit é o nome do medicamento. Tem a foto do Dr. Ray. É vedado ao médico. Não é certo. Não é legal. Imagina o Drauzio Varela fazendo isso. Não pode. Por quê? Porque leva o leigo a comprar, né, galera? Imagina isso. Imagina o Drauzio Varela falando pra você, não, esse daqui... imagina se não fosse a Araci vendendo cogumelo do sol, né? Fosse o Drauzio Varela. Cara, cogumelo do sol explodiu de vender. Por quê? Porque a galera confia no Drauzio Varela. O brasileiro, o imaginário do brasileiro comum, do brasileiro leigo, diz que o Drauzio Varela é o melhor médico do Brasil.
Porque se ele for contratado pela Globo, ele é um baita médico, né? Então a galera iria comprar, e não pode. Por isso que não pode, também é algo necessário, né? Vocês conseguem ver que é algo que realmente faz sentido. Permitir que seu nome seja incluído em propaganda enganosa de qualquer natureza. Então, galera, se vocês forem trabalhar com estelionatários, por favor, não coloquem seu nome, né? Uma coisa que a gente tem que sempre tomar cuidado, essas questões de aulas, eventos. Se você não conhece a pessoa que está te convidando, você não conhece a instituição, cuidado, cara, cuidado, principalmente evento que vai cobrar das pessoas, né? Você não sabe qual a propaganda que ela está fazendo, pede para ver as peças publicitárias que estão sendo feitas. Às vezes você pode estar sendo enganado também ao participar daquilo, sabe? Você às vezes acha, sem fins lucrativos, e quando você vê estão cobrando entrada, não tem nada dizendo que é sem fins lucrativos, e é um pouquinho complexo isso, né? Permitir que seu nome circule em qualquer mídia, inclusive na internet, em matérias desprovidas de rigor científico. Aí que o bicho pega. Por quê? Não sei se vocês repararam, mas nessa questão do coronavírus, o que mais teve foi vídeo de médico falando coisas que não tinha rigor científico nenhum. Olha, se você usar ozonioterapia via anal, né, teve essa história aí, você vai melhorar do Covid. Cara, não tem uma validação científica, não tem rigor científico nessa publicação. Então, esse médico, ele deveria receber uma sanção do Conselho Federal de Medicina. O médico que divulgou desesperadamente o uso de medicações que não estão qualificadas cientificamente para o tratamento do coronavírus também deveria receber uma sanção, né? Fazer propaganda de método ou técnica não aceito pela comunidade científica. É o cara que descobre algo revolucionário. Eu tenho algo revolucionário na minha casa. Eu faço uma fisioterapia específica para crianças com autismo. Caramba, que legal, maravilha. Tem validação científica? Não tem nenhuma. Mas eu sou o único cara que faz. Será que funciona? Será que não funciona? Às vezes até funciona, mas o cara não tem nenhuma validação científica. A comunidade científica não verifica se... Não passou em avaliação por pares para que a comunidade científica visse se aquilo funciona ou não funciona. Então não tem como, né? Não tem como. É uma coisa que precisa ser avaliada por outras pessoas. Às vezes o nosso senso, a nossa senso-percepção, o nosso julgamento está alterado porque é uma coisa que a gente gosta, a gente fez e a gente acha que vai dar certo. Não, não é assim. Tem que servir em boa parte das circunstâncias, não só na circunstância que você está. Senão não é ciência, né? Expor a figura de seu paciente conforme divulgar técnica, método ou resultado de tratamento, ainda que com autorização expressa do mesmo, ressalvado no artigo 10º dessa resolução. No artigo 10º, se eu não me engano, ele fala da parte de divulgação científica. Para você divulgar para artigo científico, botar lá a tarja preta nos olhos do paciente, pegar uma anuência do paciente, uma autorização expressa de que você pode fazer divulgação com fins científicos daquela doença dele, né, do paciente. E aí você pode expor a figura do paciente. Mas você não pode fazer, por exemplo, o que dentista cosmiatra faz, a galera que faz botox, que faz preenchimento antes e depois. Pode. Antes e depois de cirurgia plástica, você não vai poder fazer, galera. Não tem como. Antes e depois o pessoal que trabalha com cosmética faz muito, né? Eles podem fazer, a gente não pode. Então, assim, muito médico... Teve até uma discussão há pouquíssimo tempo atrás, uma consulta pública, sobre esses aspectos, porque o médico está perdendo espaço de mercado, segundo os médicos, né, de reserva de mercado, para dentistas e outros profissionais que faziam procedimentos estéticos. E que eles não seguiam essa lei porque o conselho deles não fazia questão que eles seguissem. Então o médico estaria perdendo mercado. E isso é uma discussão que eu creio que vai continuar por um bom tempo. Não é algo simples porque envolve muito dinheiro. E tudo que envolve muito dinheiro tem muito lobby, tem muita discussão, não é tão simples assim. Né? Anunciar a utilização de técnicas exclusivas. Eu faço fisioterapia apenas para autistas. É um método revolucionário. Cara, não pode fazer isso aqui no Brasil. Por quê? Porque se você faz aquela técnica, ela é exclusiva, tem alguma coisa errada, né? Você não aprendeu com ninguém, você criou, se você é o criador, como é que foi avaliado aquilo? Você pode até ser o criador e fazer, só que você não pode anunciar. Aí as pessoas vão no boca a boca, né? Lembrar que marketing médico nada mais é do que formatar uma ideia, formatar um discurso, formatar uma verdade para que o seu cliente passe para outro cliente, para que o seu paciente passe para outro paciente, de modo que os próprios pacientes sejam divulgadores do seu trabalho. Nada melhor para o marketing médico que o marketing boca a boca. Por que isso?
Porque as pessoas são inseguras em relação a buscar médico. Elas vão buscar médicos que já foram qualificados por outras pessoas e que é sabido que esse médico é bom, que resolve o problema. Então, você deve buscar isso. Mais do que os anúncios, mais do que o marketing frio, mais do que a publicação de Instagram, você deve buscar isso, você deve buscar a validação do seu paciente. Se o paciente validou o seu trabalho, ele vai falar para outra pessoa. Isso é muito legal. Esse é o melhor método de marketing para o médico. Claro que eu vou falar na próxima aula de marketing para público selecionado, marketing para público recorrente, marketing para público que viu sua postagem nos últimos 15 dias, 30 dias, etc. Mas não adianta nada você ter um baita marketing, contratar uma agência de marketing, contratar a galera que faz marketing no Guaraná Antártica lá, aquele japonês, que é o nome dele. E, cara, no seu consultório você fazer uma consulta meia boca, que não pergunta para o paciente no final se ele tem alguma dúvida, uma consulta que o paciente senta, você nem olha na cara do paciente, você já sai passando de pirona e abraço, né? E não adianta, não adianta. Oferecer seu serviço por meio de consórcios similares. Olha, venha para uma consulta comigo, você pode ganhar um prêmio, você pode ganhar um sorteio. Isso é complicado, né? Essa parte aqui, o que o pessoal faz é o seguinte, clínica para clínica, né? Não, se você é atendido aqui, se você continua na nossa clínica, você tem um desconto para ser atendido por médicos de outra especialidade. É isso que o pessoal faz, tá? Oferecer consultoria a pacientes familiares como substituição da consulta médica presencial. Esse ponto é um ponto um pouco mais complexo, por causa da questão da telemedicina. Eu tenho que definir o que eles diziam ser uma consultoria, né? É um acompanhamento, como é que é isso? Como é que ele poderia fazer isso? Mas, de qualquer forma, eu creio que aí queria respaldar a necessidade do contato médico-paciente se restringir a uma consulta médica e não se restringir e não ser aberto, ser amplo a um contato diário, contínuo por WhatsApp ou coisas dessa forma, né? Creio que isso tenha sido levantado quando eles fizeram essa resolução lá em 2011. Garantir, prometeram ensinar bons resultados no tratamento. Cara, isso aqui é loucura, tá, galera? Isso aqui é loucura. Isso aqui é, não, ó, 100% de certeza que vai dar tudo certo no seu procedimento. O paciente vai fazer uma trombose e morre. Acontece pra caramba, né? Principalmente procedimento estético. Não sei se é da geração de vocês, mas é da minha. Aquele Marcos Mena do LS Jack. Não sei se vocês lembram. O cara foi fazer uma lipoaspiração. Um cara bonitão lá, saradão, não sei o que. Foi fazer uma lipoaspiração. Fez uma embolia gordurosa e quase morreu. Fez uma hipóxia grave. Ficou com bastante sequela neurológica. Imagina, o médico deve ter mostrado, às vezes, para ele, não, o índice de problema é muito baixo. Vai dar tudo certo. Imagina se fala, eu te garanto que vai dar tudo certo. O tamanho do processo que esse cara ia tomar, né? 100% garantido, venha fazer conosco o procedimento, venha fechar as suas varizes. Cara, isso é loucura, galera, isso é loucura. Não pode fazer isso, é vedado ao médico. Fica expressamente vetado o anúncio de pós-graduação realizada para capacitação pedagógica em especialidades médicas e suas áreas de atuação, mesmo que instituições oficiais por estas credenciadas, exceto quando estiver relacionada à especialidade e a área de atuação registrada no Conselho de Medicina. Então, cara, isso daí já gerou uns problemas malucos. Por exemplo, tem um cara de uma sociedade aqui no Rio de Janeiro, ele é presidente de uma sociedade de cirurgia plástica. Cirurgia plástica. Só que ele não é cirurgião plástico, ele é só cirurgião geral. Cara, isso ele já tomou processo de todo mundo por causa dessa parte aqui. Por quê? Porque ele treinava as pessoas em cirurgia plástica em um hospital federal aqui do Rio de Janeiro. E não pode, né? Ele não pode fazer uma pós-graduação, uma capacitação pedagógica. Não pode. Nossa, isso deu tanto problema para esse cara, não sei nem como é que ficou isso aí. Mas ele ainda trabalha com isso, então é sinal de que não deu tanto problema. Mas cuidado, galera. Se você for criar uma pós-graduação em medicina do tráfego, tenha formação em medicina do tráfego, senão você pode ter uns processos aí, né? Vamos lá. Essa aula, conforme eu falei, é uma aula um pouquinho menor, é uma aula mais voltada para um próximo passo, como era uma aula fora do dia habitual, fora do horário habitual, eu pensei em preservar a maior parte dos conhecimentos para a semana que vem, que é quando a gente vai falar de marketing de conteúdo, mas mesmo assim já colocar um embasamento legal para que vocês não se percam, certo? Vamos lá. Por ocasião das entrevistas, comunicações, publicações de artigo e informações ao público, o médico deve evitar sua autopromoção e sensacionalismo, preservando sempre o decoro da profissão. Então, o médico, pessoal, pense sempre o seguinte:
o médico, ele tem uma força social e cultural muito grande. Se, por exemplo, vamos dizer, a rainha da Inglaterra tiver que fazer um discurso na ONU hoje à noite e ela tá com uma febre e o médico dela não liberou, ela não vai fazer o discurso na ONU, meu amigo. E acabou. Então a gente, como médico, a gente tem um poder no imaginário da sociedade que a gente tem que tentar ao máximo preservar isso. Tem muitos colegas que, infelizmente, estão piorando a nossa imagem perante a sociedade e fazendo com que o médico perca o seu papel não só de prestígio, mas o seu papel de uma pessoa que quer o bem do paciente. A gente está começando a virar o médico que só quer ganhar dinheiro. Isso é um problema. Isso é um problema porque aí vira uma relação comercial, não vira mais uma relação médico-paciente, né? Vira um cliente e um vendedor, na verdade, né? Nenhum produtor, uma pessoa que está vendendo um serviço, vira um cliente, um vendedor. E, cara, qual é a chance disso dar certo, né? Porque se ele é um cliente e você é um vendedor, ele tem tudo para te cobrar as coisas de uma maneira até quase desrespeitosa da relação médico-paciente, da relação na qual você vai influenciar na vida desse paciente, na psique desse paciente. Legal? Então, muito cuidado, galera. Muito cuidado com a posição em que a gente se coloca. O paciente vai nos tratar de acordo com os limites que a gente estabelece para o nosso tratamento. Então, tente sempre ter decoro na sua profissão. Sempre. Ah, vou participar de uma entrevista na Band. Legal, vai participar da entrevista na Band? Tente falar de uma maneira que mantenha o decoro da sua profissão. Não quebre isso. Infelizmente, já está tudo virando bagunça. Hoje em dia a gente já vê médico falando de qualquer jeito na televisão, falando um monte de besteira. É complicado, né? Mas eu acho que todo mundo que está aqui, que está nesse curso, preza por ser um bom médico. E ser um bom médico para o seu paciente, não um bom médico só para o seu bolso ou para quem quer que seja, para o seu paciente. Né? Entende-se por autopromoção a utilização de entrevistas, informação ao público, publicações de artigo conforme a intenção de angariar clientela. Então, olha, fazer anúncio em rádio e falar na rádio, ó, meu consultório está aberto, hein, galera? Eu tenho vaga aí para dezembro, quem quiser fechar, vamos embora. Fora de cogitação, né, pessoal? Fora de cogitação, não faz sentido. Fazer concorrência desleal. Olha, se vocês forem na minha clínica hoje, apenas hoje, R$ 9,99 a consulta. Venham comigo. Imagina como é que seria loucura se as pessoas pudessem fazer isso. Só imagina, se não tivesse regulação nenhuma, fosse terra de ninguém. Imagina a loucura que seria o mercado médico. Já está uma loucura com regulação. Tem plano de saúde aí pagando R$ 30 a consulta, R$ 40 a consulta depois que você abate os impostos. Imagina se não tivesse regulação. Ia ser loucura, gente. Pleitear exclusividade de métodos diagnósticos e terapêuticos. Isso é um pouco mais complexo, né? Mas no caso aqui a gente está falando de médico, não de indústria farmacêutica nem nada disso. Então, ele não pode falar, eu sou o criador da técnica tal. Né? E só eu posso fazer. Não, qualquer pessoa pode fazer, é para o bem da humanidade. Você não pode ter exclusividade para o método terapêutico que você criou. Você pode divulgar para as pessoas para que elas também façam. Auferir lucros de qualquer espécie. Permitir a divulgação de endereço, telefone, consultório, clínica ou serviço. Então, por exemplo, se vocês forem ver o Médico no Bem-Estar, né, aquele programa da Globo, que para mim é um mal-estar, é cheio de falácia médica ali naquele programa, né, torna muito rasa a comunicação médico-paciente, torna ela muito simplificada, a ponto de que fica banalizada, e a gente tem pontos ali de confrontação do que é real, que é verdadeiro, com o que é passado. Então, você passa uma piscina Tone de 1.000 litros de um conceito, de um aspecto, sendo que ali tem uma piscina de 5 metros de profundidade, de mergulho olímpico, ia passar daquela forma. E no final, vocês já viram algum daqueles médicos falando assim, olha, eu atendo no Sírio-Libanês de segunda a quarta, anote aí meu telefone, 2649, não vai acontecer isso. Por quê? Porque não pode. Isso é sensacionalismo, não pode, a gente tem que manter o decoro da nossa profissão. E além disso, a gente tem outra questão de sensacionalismo, né? O que é sensacionalismo? Entende-se, está na mesma fase do artigo. A divulgação publicitária, mesmo de procedimentos consagrados, feita de maneira exagerada e fugindo de conceitos técnicos, para individualizar e priorizar sua atuação ou a instituição onde atua ou tem interesse pessoal. Por exemplo, eu tenho um colega que é uro, e ele tem algumas técnicas que ele utiliza, umas medicações que ele
Ele não criou, né? Mas ele fez um cambalacho lá de medicações que ele bota na farmácia de manipulação para os pacientes usarem para disfunção erétil. E funciona. Funciona. Só que pergunta se ele bota na mídia isso. Ele não bota, porque é sensacionalista total, entendeu? Mas um paciente fala para o outro e acaba trazendo outros pacientes. Ele é maluco? Não sei. Funciona. Não sei se teve efeito colateral até hoje. Até porque todo mundo só conta as vitórias, ninguém conta as derrotas. Utilização da mídia pelo médico divulgar métodos e meios que não têm o reconhecimento científico. Opa, teve muito agora nessa pandemia, hein? Muito mesmo. Isso é sensacionalismo. Essa galera deveria receber uma sanção do CFM. Adulteração de dados estatísticos visando beneficiar-se individualmente ou a instituição que representa, integra ou o financia. Cara, isso aqui é porque a gente não está levando em consideração a divulgação científica, a divulgação dentro dos congressos. A gente está levando em consideração a divulgação para o público em geral. Se você levar em consideração, a galera mexe em dado estatístico direto. Tem vários livros sobre mentiras estatísticas. Eu recomendo que vocês busquem saber um pouco sobre esse assunto. Não sei muito sobre esse assunto. Fiz um curso de verão, na época que eu estava na graduação, sobre bioestatística. E dá para ver que o pessoal mexe muito. Às vezes seleciona um braço só que teve uma estatística favorável, ou mexe com uma coisa ou outra para conseguir vender um melhor resultado do que realmente é. A indústria farmacêutica, dependendo da indústria, faz muito isso, né? Apresentação em público de técnicas e métodos científicos que devem limitar seu ambiente médico. Então, por exemplo, você fica passando na televisão uma cirurgia, né, vídeos de uma cirurgia, para vender isso. É complicado, né? A gente tem vídeos que as pessoas botam de cirurgia para as pessoas olharem e aprenderem, né? Mas não fica, ó, a técnica é essa, o método é esse em público. Por quê? Porque isso pode vir a gerar uma sanção do CFM. Imagina você ensinar as pessoas, faça a sua própria apendicectomia hoje em casa. Cara, isso é loucura. Óbvio que no YouTube, se você jogar faça sua apendicectomia, deve ter alguém ensinando. Mas isso é loucura. Isso realmente merece uma sanção do CFM. A veiculação pública de informações que possam causar intranquilidade, pânico ou medo à sociedade. Cara, isso daqui toda semana, na questão do coronavírus, toda semana, não é assim, uma vez por mês não, toda semana eu olhava e eu falava, gente, todo mundo tá incorrendo em sensacionalismo segundo a resolução 1974/2011 do CFM. Todo mundo, era toda hora. Vai morrer todo mundo. Aquele Átila Yamarino, ele pode ser um maravilhoso biólogo, mas imagina se ele fosse médico falando, olha só, galera, vai ter 1 milhão de mortos. Eu concordo com ele que no início a estimativa talvez fosse essa. Ele entende muito mais do assunto do que eu entendo do espalhamento viral. Ele com certeza entende muito mais. Eu não quero aqui entrar nesse mérito, de modo algum. Mas a gente, como médico, a gente não pode causar intranquilidade, pânico ou medo da sociedade de uma maneira sensacionalista. Cuidado com isso. Cuidado com o que a gente fala nas redes sociais. Cuidado. Você, como médico, tem que tomar muito cuidado. Usar de forma abusiva, enganosa ou sedutora representações visuais e informações que possam induzir a promessa de resultados. Então, é o antes e depois, é o paciente que fez um preenchimento com ácido hialurônico e ficou com um resultado muito melhor, ficou com alguma coisa diferente. Isso a gente vê muito na parte de cosmética, né? Eu tenho um médico que eu sigo que faz muita cirurgia de coluna e ele mostra os resultados da cirurgia dele, assim, tipo, olha essa paciente aqui como é que ficou, que legal e tudo. Não é enganoso, não é sedutor, mas ele veicula no Instagram dele. Só que o que ele faz? Ele não fala assim, ó, fui eu que fiz, isso é uma promessa de resultado. Não, ele mostra o que ele fez e ele vincula isso a um marketing de conteúdo. Ele fala, olha, o que é a escoliose congênita? A escoliose congênita é uma doença tal, 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 que acontece tal, 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 e a gente pode fazer isso, aquilo, outro pelo paciente. Aí ele mostra a fotinha da cirurgia, essa cirurgia da menina tal, não sei o quê, é X, né, então, e teve esse resultado. Não é sempre, às vezes tem alguns problemas, etc. Mas ele informa ao público sobre aquela doença e aquela condição médica e o método que foi utilizado e quais são os riscos. Ele sempre deixa claro isso. Isso o protege da questão do marketing médico. Agora, galera, eu vou abrir perguntas. Essa é uma aula realmente mais curta. Foram 30 minutinhos de aula.
E vamos lá. Vocês têm alguma dúvida? Tipo, você falou que ele não pode compartilhar de modo sensacionalista, mas tipo, ele pode falar, eu faço esse procedimento. Tipo, ele pode Sim, falar, tipo, eu faço esse procedimento maravilhoso e único. Tipo isso. exatamente. Exatamente. Ele não pode. Ele pode mostrar o procedimento que ele fez, ele pode falar dos riscos, dos benefícios, das coisas do procedimento. Ele não pode falar, eu sou o único que faz, eu faço bem feito, eu sou o melhor. Isso, infelizmente, ou felizmente, ele não pode fazer, né? E esse negócio de antes e depois, tipo, eu sigo aqui, a gente tá no Brasil, né? Mas eu sigo algumas contas dos Estados Unidos e, tipo, o que mais tem é isso. Tipo, o cara, Tem muito. inclusive, coloca foto, assim, do pós-cirúrgico imediato. Ele coloca uma foto e na hora que ele tira a foto tá, tipo, o cara ali anestesiado ainda. Tipo, eu não Cara, sei qual que é a diferença dos Estados Unidos e do Brasil, mas acredito que também não... cara, não existiria Dr. Ray no Brasil, cara. Já pensou nisso? Aham. O programa do Dr. Ray é extremamente sensacionalista. Não poderia ter no Brasil. Se ele tivesse de acordo com as leis do CFM, não poderia. Eu não sei se o Dr. Ray tem CRM, né? Se ele tem algum CRM validado no Brasil. Mas se ele tiver, ele vai ter que tirar o programa dele de circulação da rede nacional aqui. E eu acho que ele não tem. Até porque ele tá bem, né? Ele ganha muito dinheiro já nos Estados Unidos, ele não precisa vir para cá também tentar. Mas assim, o programa dele se encaixaria bem nessa questão de é vedado ao médico por sensacionalismo. Não tem no Brasil, não tem um Dr. Ray brasileiro. Já reparou isso? Justamente por causa desse aspecto. E nos Estados Unidos isso é muito comum, cara. Muito comum mesmo, mesmo. Tem vários programas, vários. Cirurgia plástica, então, é lixo, cara. É mato. Tem muito, muito, muito. Vinícius, tem alguma dúvida? Tenho não, cara. Tem Tá de não? boa, pode continuar. Show de bola, então, galera. Olha, então, tá encerrada a aula de hoje. É uma aula trampolim para a aula da semana que vem. A aula da semana que vem já vai começar a alinhar as questões do marketing médico de vocês com o que vocês querem no futuro, o que vocês esperam desse marketing. Porque não adianta nada você torrar dinheiro em marketing e não ter resultado. O objetivo é ter resultado sobre o dinheiro que você coloca. Então é isso, galera. Um grande abraço para vocês. Tenham uma ótima semana aí. Fiquem com Deus. Valeu, galera. E ó, gravem o número da resolução, hein? Essa resolução é boa. Às vezes pra você dar uma lida, uma dúvida pontual, é bom saber. É 1974 de 2011. Tá. Fala, Caio, tem mais alguma dúvida, alguma coisa? Não, não. Então valeu, galera. Valeu, então. Forte abraço para vocês aí. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.